Gravação iniciada, presidente. Prezados, bom dia a todos. Vamos iniciar agora a nossa sessão do dia 17 de novembro de 2020, turno da manhã, da turma 3401, primeira turma ordinária, quarta Câmara, da terceira sessão do CARF. Declaro aberta a sessão, pois que já estou verificando aqui que há quórum regimental para ser iniciada. Vou designar a ordem de votação nesse momento. Essa ordem de votação vai ser mantida para todas as 6 sessões desse mês, tá? Exceto quando nós temos um caso já previsto de impedimento, aí eu vou alterar essa ordem, mas será somente nesse momento. Vai abrir a votação o conselheiro Carlos Pantaroli, em seguida, conselheiro Oswaldo Castro Neto, em seguida, o doutor Luiz Felipe Resch, depois, conselheira Fernanda Cotizias, em seguida, doutor Ronaldo Souza Dias, conselheiro João Paulo, finalizando, como de prática, nosso vice-presidente, o doutor Leonardo Branco. Foi essa a ordem, não é, Fernanda? Foi a mesma, né? Sim. Tá. Pessoal, nós vamos iniciar os nossos julgamentos, os nossos trabalhos desse mês, submetendo ao colegiado uma proposta minha de retificação da ata de setembro, relativa aos processos julgados de relatoria do conselheiro Oswaldo, os processos número 12.585. Eu vou começar um a um, tá? São de contribuintes diferentes. Então, o primeiro que a gente vai analisar é o processo 12.585, 000024, 2011, 85, do recorrente Gran Motors Comércio de Veículos. O pedido é de retificação, conselheiro Oswaldo, passa a palavra, qual é a redação que você propõe? Esse foi um processo que nós votamos sobre PIS/COFINS em venda de autopeças. Nós votamos 2 processos desse contribuinte de forma conjunta em setembro. Em um deles saiu não provimento e no outro não conhecimento. Mas os 2 eram casos de não provimento, processos eram idênticos, inclusive o processo de outubro teve outros processos iguais, todos são casos de não conhecimento. A minha proposta é alterar o resultado de não provimento de não conhecimento para não provimento. Saiu na ata não conhecimento, deveria sair não provimento. Alguém diverge? O resultado seria acordo nos membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem negar provimento ao recurso, ou tem outras particularidades aí? É só isso. Então. Não. Ok, então retificada a ata em relação a esse processo, que passa a ter o acordo com a seguinte redação: acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. O segundo processo, também do conselheiro Oswaldo, é o de número 11.128, 008898, 2009, 91, da recorrente MB Agência Marítima Limitada. Conselheiro Oswaldo. Esse processo nós votamos também em setembro, é um processo que nós declaramos a nulidade do acórdão da DRJ. Como ele estava metade dos processos da DRJ do Rio de Janeiro e metade dos processos da DRJ de Florianópolis, acabou que o resultado da ata se confundiu. Nesse processo, especificamente, que era da DRJ do Rio de Janeiro, da DRJ do Rio de Janeiro, nós decretamos a nulidade, deu parcial provimento para decretar a nulidade do acórdão da DRJ. Só que na ata saiu negativa de provimento. Então, a minha proposta de retificação da ata de negativa de provimento, que está assim hoje na ata, para dar parcial provimento para decretar a nulidade do acórdão da DRJ, que é aquele acórdão padrão da coordenação, enfim. Alguém diverge? Então, em relação a esse processo, a decisão vai passar até a seguinte redação: acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso,
para declarar a nulidade da decisão da DRJ. Ok, obrigado, conselheiro Oswaldo. Então, feitas as retificações, nós iremos iniciar a nossa pauta. Antes, temos um processo com um pedido de acompanhamento de sustentação oral, mas antes mesmo disso, eu já quero deixar registrado aqui, em relação aos itens 1 e 2 da pauta, em que eu fui designado redator ad hoc da empresa TMSA. Esses itens 1 e 2 da pauta têm pedido de retirada de pauta do contribuinte. Então, eu estou nesse momento retirando ambos os processos da pauta e eles somente irão retornar quando retornar a sessão presencial. O próximo item seria o 3, mas antes disso eu vou pedir ao Fabimar nosso apoio para chamar o patrono da empresa Brascan Brasil Limitada, itens 9 e 10 da pauta, relatoria do Dr. Carlos Henrique Pantaroli. Pode chamar o patrono, Fabimar, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Lázaro, isso. Você, o conselheiro que sai. Seu som está falhando, está cortando. Então, aproveito para lembrar todo mundo de ajustar a qualidade. Eu acho que eu não ajustei. Não ajustei. A pedido do patrono ou da fazenda... Patrono convocado, presidente. Fala, Ronaldo. Eles têm que entrar na pauta seguinte ou a gente pode programar? Não, quando o processo é retirado de pauta, nesse momento de pandemia, com o decreto, né? Tem uma portaria do CAF, o processo que é retirado de pauta a pedido da Fazenda ou do contribuinte, ele só retorna no julgamento presencial, quando retornar às sessões presenciais, tá? Fora disso, Ronaldo, isso não aconteceria, tá? Então, eu já te esclareço logo que quando retornarmos à normalidade, quando um processo é retirado de pauta a pedido ou da Fazenda ou do contribuinte, ele retorna imediatamente na sessão seguinte. Eu só não sei se ele ouviu. Ronaldo? Bom dia, doutor Lucas, como vai? Bom dia, presidente. Bom dia, turma. Tudo jóia? Seja bem-vindo. Eu vou lhe pedir só uma licença. Tá. Era só para o conselheiro Ronaldo voltar aqui, mas já está tudo ok, normalizado. Doutor Lucas, o seu processo é da Brascan, ele tem relatoria do doutor Carlos Henrique, ele é quem eu passo a palavra, ele vai fazer a leitura do relatório. Você já tem costume, você já sabe como é o procedimento. Logo, quando ele encerrar, o senhor terá 15 minutos para fazer a sua sustentação e, encerrado, ele retomará para pronunciar o voto dele, ok? Presidente, eu não vou sustentar, é uma questão meramente material probatória, então eu vou só acompanhar o julgamento. Tá, ele estava aqui como videoconferência, não, mas ótimo, obrigado pela informação. Então, doutor Carlos, você pode ler o relatório e logo em seguida já iniciar o voto. Caso o doutor Lucas tenha alguma dúvida, ele pede a palavra. Tá, ok. São dois processos da Brascan e são idênticos na matéria em relação ao processo que a gente julgou na sessão passada, o nome de Brookfield. Foi incorporado ou incorporadora, eu não sei. E o processo trata do seguinte, uma questão probatória de
retificação de DIPJ. Então, a compensação por meio de PER-DECOMP para compensar crédito recolhido a maior de COFINS com débito de própria COFINS. Despacho decisório não homologou a compensação, aquela mensagem automática de que o crédito já estaria alocado a outro débito. E a empresa alega que esse crédito de COFINS não cumulativa advém de erro e que ela teria feito uma DECOMP retificadora. Que a COFINS relativa a janeiro de 2002, declarada inicialmente como 42 mil, na verdade seria R$ 9.000, devido, conforme cópia da DIPJ original e retificadora. Essa é a origem do crédito. Informa ainda que a retificação da DIPJ antecedeu qualquer ato administrativo, porquanto seria válida e eficaz. O fisco deveria considerar as informações apostas na DIPJ. Em primeira instância, a manifestação foi tida por improcedente. E aqui em recurso voluntário, o contribuinte pede que sejam analisados novamente os argumentos, que o crédito de 33 mil utilizado decorre de retificação realizada no DIPJ 2002 e que a geração de crédito no DIPJ é possível, pois tal documento fiscal é hábil a constituir prova dos tributos devidos. Eu admito o recurso. No mérito, aplico, como se trata de um erro alegado pelo próprio contribuinte na prestação de informações ao fisco, aplico o 147, parágrafo 1º do CPM, que requer a comprovação desse erro. Trago aqui a jurisprudência do CARF de que a mera retificação de DCTF, desacompanhada de documentos fiscais e contábeis, não é suficiente para demonstrar existência, certeza e liquidez de crédito, quanto mais a retificação apenas da DIPJ, sob o argumento de que constituiria documento fiscal e se prestaria a provar o valor dos tributos devidos. A DIPJ não é documento fiscal, é apenas declaração prestada pelo contribuinte, não se presta a provar o seu próprio conteúdo quando sobre este recai uma dúvida justificável decorrente justamente desse desencontro de informações entre os vários documentos apresentados pelo contribuinte. Ressalto aqui o ônus da prova, da parte, trago jurisprudência nesse sentido. E, por fim, assento aqui que a recorrente não esclareceu a razão de ter revisado para menor o valor devido a título de COFINS em janeiro de 2002. Razão essa que constitui o fundamento do crédito pleiteado. Tampouco fez juntar aos autos qualquer documento contábil, fiscal ou mesmo planilhas que comprovassem um erro cometido e, consequentemente, o valor do crédito dele originado. Não há como se reconhecer a ocorrência de pagamento a maior apenas com base na informação contida no DIPJ, quando se está em divergência, diante de divergência entre esse documento e o débito confessado em DCTF. Então, assento aqui também que, havendo desencontro de informações dentre as várias declarações transmitidas, a presunção de veracidade fica prejudicada, a dúvida é fundada e caberia à parte comprovar documentalmente a questão. Razão porque conheço do recurso e nego o provimento, resultado que voto que eu profiro igualmente no outro processo. Obrigado, Carlos. Então, o resultado para o 9, para o 10 é o mesmo. Doutor Lucas, o senhor fez acompanhamento, eu vou colocar em votação. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Essa decisão irá valer para os itens 9 e 10 da pauta, Braskem Brasil Limitada. Doutor Lucas, muito obrigado. Acho que congelou a imagem dele. Doutor Lucas, me ouve? Bom, ele registrou que era só acompanhamento. Não sei se ele vai retornar agora. Presidente, me escuta, me ouve? Agora sim, agora sim. Ah, sim, presidente. Não, eu consegui entender, sim, o resultado da turma e agradeço, e bom trabalho e bom dia para todos. Só uma dúvida, doutor, por favor, que eu vou ter que deixar registrado isso aqui. Então, eu só queria o seu nome completo, Lucas Porto Pereira. Sua AB é que estado? DF 51317. OAB DF 51317. Seu escritório? Perfeito. Bichar Advogados. Bichar Advogados, está ok. Muito obrigado, doutor Lucas. Tenha um bom dia. Obrigado, presidente. Obrigado, turma. Vamos prosseguir, então. O próximo item da pauta já coloquei na pasta para vocês. Construtor Ubiratã, embargos de conselheiro. Todo mundo já abriu? Ok? Tá. Esse processo, o item 3 da pauta, construtor Ubiratã, embargos que eu mesmo apresentei para corrigir um problema, uma redação, para retificar a redação da ata de janeiro. Como já tem mais de 2 meses, né, bem mais que isso, o processo não pode seguir o mesmo rito dos processos do conselheiro Oswaldo, pela simples leitura e pedido de retificação na forma como foi apresentado. Então, passando de 2 meses, já fica até a dica para todo mundo aqui, né? Ele já tem que ser feito dessa forma, na forma de apresentação de embargos de conselheiro. É tudo muito simples. A gente fez a votação aqui e foi proferido o acórdão nos seguintes termos. Eu tinha negado o provimento, foi o meu voto, e eu fui vencido na turma, na votação. Ficou assim: resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que, superada a questão do trânsito em julgado, a unidade preparadora analise a liquidez e certeza do crédito tributário. Vencidos os conselheiros Lázaro, relator, Larissa Nunes Girard e Mara Cristina, que negavam o provimento ao recurso. Faltou, acho que vocês perceberam, né, designar o redator para o voto vencedor. Então, a retificação é apenas para incluir uma frase a mais, né, que é designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro, e essa é a decisão, a única decisão, acho que a decisão que a gente vai ter que tomar aqui é quem é que vai redigir o voto vencedor. Esclarecimentos é que, como o voto vencedor, ele será apenas para a resolução, tá? Então, quando o processo, se alguém quiser se candidatar para ser o redator, fique tranquilo, porque o processo não vai mudar de relator. Ele apenas vai fazer o voto vencedor da resolução. Quando o processo retornar da diligência, ele continua comigo. Eu continuo a fazer a relatoria agora com os fundamentos que vierem da diligência fiscal. Pode falar, Oswaldo. O presidente consegue esclarecer qual era o caso? Eu até fui candidato de qualquer modo, mas só para poder refrescar a memória, porque janeiro, eu não consigo nem lembrar nem de ontem, quanto menos janeiro. Na verdade, acho que nem precisa, Oswaldo, porque assim,
que eu ia falar agora? A gente adotava, né, desde o presidente Trevisan, o sistema de rodízio, né, a não ser quando alguém se candidatasse para redigir voto vencedor. Então, desde começando isso da sessão passada, quem já tem voto vencedor aqui para fazer? Eu, o Carlos, Fernanda e você. Então, a minha proposta agora era que ficasse para redigir voto vencedor ou o João Paulo ou o Leonardo, a não ser que o Luiz Felipe tenha interesse. Eu não sei se conta... A Maria Eduarda, ela pegava os votos vencedores, ela gostava, porque acho que acumulava para dispensar lote, né? Não sei, Luiz Felipe, você está na mesma situação? Você lhe interessa? Por enquanto, não, presidente. Tá Obrigado. ótimo. Pode ficar comigo, Lázaro. Tá, então... Pega esse, o próximo vai ser pior. Bom, então a decisão vai ficar... Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos inominados para corrigir o lapso manifesto na decisão embargada nos seguintes termos. Resolve o membro do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento de diligência para que, superada a questão trânsito em julgado, a unidade preparadora analisa a liquidez e certeza do crédito tributário. Vencidos os conselheiros Lázaro Antônio, relator, Larissa Nunes Girá e Mário Cristina Fuentes, que negaram o provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Leonardo Agassawara Branco. Próximo item da pauta, item 4, Danjos Comercial, minha relatoria, ele é igualzinho, são processos idênticos, só muda o período de apuração, são os itens 4, 5, 6, 7 e 8, itens 4 a 8 da pauta. Já está na pasta, eu peço a vocês para abrirem o processo. Abriram o voto. Vou usar. Tem que saber porque o notebook está funcionando. Pessoal, esse voto eu vou resumir bastante ele. É um processo idêntico, muito parecido ao que o conselheiro Carlos acabou de relatar, igual a inúmeros outros que nós já relatamos aqui, já temos uma jurisprudência firmada. O contribuinte alega que fez pagamento indevido ou a maior, porém a única prova que ele apresenta é uma DCTF retificada. É o único documento que tem e ele quer fazer a prova apenas com isso. Então, sigo o entendimento aqui da turma e nego o provimento ao recurso por carência probatória. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Itens 9 e 10 já foram. Então, vamos agora ao item 11 da pauta. Relatoria do doutor Carlos Henrique Pantaroli. O item 11 e 12 são da mesma empresa. Eles são iguais, Carlos? (11, 12 e 14). Compilado aí. Ontem eu estava revisando a nossa pauta e eu percebi que aconteceu o mesmo problema da sessão passada, tá? Só esclarecendo já de antemão, eu não fiz essa pauta, tá? Não fui eu que elaborei. Mas aconteceu o mesmo problema. Os processos estão saltados.
Então, eu peço a todo mundo aí, eu já fiz algumas anotações em relação hoje ao primeiro dia, mas peço o cuidado de todo mundo aqui para ver se os processos estão saltados, para na hora de fazer a leitura já remeter, olha, processo do dia tal, item tal da pauta, é o mesmo resultado, ok? Carlos, com a palavra. Vou começar pelo primeiro mesmo, que é o final 20. É um processo de insumos de uma empresa cerealista. Esses processos são antigos, então eles pegaram algumas transições aqui de legislação. Então, bem resumidamente, é um pedido de ressarcimento de crédito de COFINS, exportação, apurados no regime não cumulativo, mercado externo, relativo ao segundo trimestre de 2004, totalizando R$ 683 mil, usado para compensação. Pedido esse que foi parcialmente deferido, reconhecendo-se apenas um crédito de R$ 3.745. Tem vários itens de glosa. Eu acho que é mais produtivo a gente passar diretamente para cada uma dessas glosas. Elas foram mantidas em primeira instância. O recurso é uma reprodução praticamente da manifestação de inconformidade. Então esse é o relatório, eu admito o recurso. E no mérito, fazendo primeiro a ressalva em relação ao ônus da prova em processos dessa natureza e o conceito atual de insumos, eu vou partir direto para a página 10 do voto, item 1. Glosa dos créditos oriundos de aquisição de bens de revenda sujeitos a alíquota zero. Ok? Então, a autoridade fiscal glosou os créditos oriundos da aquisição de produtos farmacêuticos, conforme as NCNs do inciso 1 do artigo 1º da Lei 10.147 de 2000, uma vez que a recorrente não se enquadra na condição de industrial ou importador destes produtos, de modo que as operações de aquisição por ela realizadas estão sujeitas à alíquota zero da contribuição social. A glosa teve fundamento no parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 3º das leis 10.037 e 10.833, que diz que não dará crédito à aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição. Além disso, a autoridade fiscal, nessa mesma rúbrica, glosou as demais aquisições de produtos farmacêuticos para os quais não foram informados os respectivos NCMs. E informou ainda que o próprio contribuinte, em relação a outros produtos de mesma natureza, havia excluído esses produtos da base de cálculo também por não terem sido tributados. Então, aqueles que estavam na base de cálculo, mas não tinham o NCM, mas pela descrição parecia ser a mesma coisa, foi glosado também. Desde a primeira instância, a recorrente já aquece com uma parte da glosa e, de fato, admite que não dariam direito ao crédito, mas se insurge contra duas glosas dessa natureza em particular, no valor de R$ 49.268, sob a alegação de que o fundamento das mesmas teria sido a não apresentação de notas fiscais. Transcrevo aqui o trecho do termo de verificação fiscal. Um trecho do recurso em si, em que ele diz que pode ter havido um lapso da parte dele no ato de salvar as cópias digitais. Então, concluo. Ora, verifica que a decisão recorrida negou o provimento ao contribuinte nesse ponto por carência probatória. E sucede que, mesmo em segunda instância, a empresa se resolveu a reproduzir as alegações formuladas antes, sem juntar aos autos os documentos fiscais a que se reporta, a fim de comprovar a incidência das contribuições nas aquisições destes defensivos agrícolas, de maneira que persiste a carência probatória apontada no deciso, não havendo o que prover. Então, nesse ponto, eu voto pela manutenção da glosa.
O segundo item são glosas de despesas de energia elétrica, mas na verdade são glosas de outros valores constantes da fatura, como a tributação, etc., além da glosa de um mês em que a fatura não foi apresentada, relativo ao mês de junho do ano 2004, se não me engano. Essa fatura também foi glosada por não ter sido apresentada à fiscalização. A recorrente questiona a não especificação dos valores glosados, para além da taxa de iluminação pública, e argumenta que a totalidade da fatura constitui despesa com energia elétrica. Se o legislador quisesse limitar o crédito, teria definido detalhadamente os itens da fatura, já que nem mesmo limitou o crédito quanto às áreas administrativas da empresa. Acrescenta que houve uma falha involuntária na não apresentação da fatura de junho, mas que a energia foi consumida e escriturada, embora não tenha juntado a nota fiscal faltante. Dito isso, assento aqui que as despesas com taxas de iluminação pública e demais tributos e encargos constantes da fatura de energia elétrica, como juros, dívidas renegociadas, etc., não se confundem com a energia elétrica consumida no estabelecimento da empresa para fins de creditamento. De fato, constituem um custo das atividades da empresa e por consequência dos seus produtos, mas não se enquadram no conceito de insumo, não guardam relação de essencialidade, nem constituem elemento estrutural inseparável do processo produtivo e sua falta não priva os produtos de qualidade, quantidade ou suficiência. Não decorre do processo de produção em si, mas da operação da empresa genericamente considerada, exemplo dos juros e multas decorrentes de atraso no pagamento da fatura. Reproduzo aqui um acórdão nosso da minha relatoria de maio do ano passado, em que a gente julgou exatamente a possibilidade de crédito pelos demais encargos da fatura de energia elétrica e não reconhecemos esse direito. Ademais, persiste a não apresentação da fatura referente ao mês de junho. Né? Apenas reproduziu-se as alegações. Por isso, eu voto pela manutenção da glosa nesse ponto. Item 3. Glosa de créditos oriundos de despesas financeiras com empréstimos e financiamentos. Foram glosados, então, com base no então vigente inciso 5º do artigo 3º da 10833, que permitia o creditamento, né, pelas despesas financeiras com crédito, com empréstimos e financiamentos. E foi glosado porque, através dos extratos bancários, a fiscalização não conseguiu comprovar, de fato, que houve essas despesas. E a recorrente se insurge alegando que elas efetivamente ocorreram e foram escrituradas, conforme a escrituração que ela apresentou, mas não apresentou qualquer outro documento hábil. Eu entendo que não merece reparos a decisão da recorrida, pois persiste a carência probatória da postulante, que até o presente momento não logrou apresentar documentos que provam de maneira inequívoca a realização das despesas que ele escriturou com o fim de apurar crédito e COFINS. Como se trata de empréstimos e financiamentos, parece-me que a produção da prova, caso de fato tenha ocorrido essa despesa, não demandaria maiores esforços por parte da recorrente. Então eu voto pela manutenção da glosa nesse ponto também. Glosa de créditos oriundos de encargos de depreciação e bens do ativo imobilizado. Foram glosados os encargos de depreciação sobre bens que não sejam efetivamente utilizados na produção de bens, e ainda sobre 2 automóveis, um Fiat e um Volvo, cujas notas fiscais de aquisição não foram apresentadas para a amostragem. Ainda em primeira instância, a empresa aqueceu com a glosa realizada sobre os bens do setor administrativo, do setor de faturamento, e insurgiu-se apenas contra a glosa relativa aos automóveis, que alega serem utilizados para assistência técnica agronômica, transporte de mercadorias, assistência técnica a agricultores em lavoura, transporte defensivos, insumos, grãos e mercadorias. Agora, eu aqui mantenho a glosa, uma vez que as notas fiscais que não foram apresentadas em primeira instância e foram causa da glosa, em segunda instância também não foram apresentadas. Persiste a carência probatória, acho que não há o que prover. No item 5, glosa do crédito presumido das atividades agroindustriais. A autoridade fiscal glosou o crédito presumido com base nos parágrafos 11 e 12 do artigo 3º da 10833, vigentes naquela época. Na condição de cerealista, nessa época, ao exportar a produção, a empresa não satisfazia todos os requisitos para apurar crédito presumido. Mais especificamente, o requisito de vender a sua produção para as agroindústrias definidas no parágrafo 5º
referido artigo que eu transcrevo. Então, seriam 3 os requisitos para apuração do crédito presumido nessa época, e o terceiro deles, que é o que não foi cumprido pela empresa, seria o de vender a sua produção para agroindústrias. No que ela exporta, ela não cumpre esse requisito. No período de fevereiro de 2004 a julho de 2004, era dado direito a crédito presumido à própria agroindústria, relativamente aos bens e serviços utilizados como insumo na produção dos produtos legalmente especificados, adquiridos de pessoas físicas, bem como era também concedido o direito a crédito presumido à empresa cerealista, pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar cereais, em relação a determinados produtos in natura de origem vegetal adquiridos de pessoa física, desde que esses produtos fossem vendidos às agroindústrias, as quais deveriam utilizá-los como insumo na produção dos produtos legalmente especificados. Assento aqui, então, que não merece reparo a decisão de piso, porquanto reflita não só a correta interpretação da legislação em vigor à época dos fatos, mas a pacífica jurisprudência desse Conselho acerca do tema. Trago aqui um acórdão de 2013, com a ementa nesse sentido, e trago outro acórdão aqui de 2019, do nosso colega conselheiro Luiz Felipe de Barros Resch, que assenta o mesmo entendimento sobre essa questão do crédito presumido cerealista, vigente nessa época, em 2004, de que ele teria que vender os seus produtos para as agroindústrias como requisito. Ante o exposto, voto pela manutenção dessas glosas. Item 6. Rateio de créditos. Então, a fiscalização procedeu a uma reapuração dos créditos por considerar que o rateio proporcional entre mercado interno e externo, método escolhido pela recorrente, não se aplica às rúbricas em que é possível identificar exatamente os créditos relativos aos custos, despesas e encargos que estejam totalmente vinculados à receita do mercado interno, né? E a decisão de piso confirmou esse procedimento da fiscalização, né, considerando que o rateio é aplicável apenas aos custos, despesas e encargos comuns às ambas as receitas. E eu aqui mantenho a decisão de piso nesse sentido. Transcrevo a solução de consulta da COSIT 2017, que traz esse entendimento. E trago também um acordo aqui da turma, da sessão de 19 de novembro de 2019, relatoria da conselheira Fernanda, em que a turma também, nesse ponto, por unanimidade, entende que aquelas despesas que se possam vincular diretamente à receita do mercado interno não devem entrar no rateio. Então, eu prefiro propor recurso nesse ponto também. O último item, item 7, em relação ao pedido de atualização monetária dos créditos, pedido esse que na espécie se aplicaria apenas aqueles R$3.000 que foram concedidos, né, uma vez que a gente está negando, eu estou negando o provimento aos demais. Eu aplico a súmula CARF 125, né, por expressa disposição legal, não cabe atualização monetária e ressarcimento de PIS e COFINS. Concluindo, eu voto por conhecer do recurso voluntário no mérito por negar provimento ao mesmo. Resultado que vale para os 3 processos. Só deixo o meu protesto aqui que esses processos foram de 4 horas. Pesado mesmo para resolver isso aí em 4 horas. Tudo bem, está registrado aí, Carlos. Obrigado. O conselheiro Oswaldo pediu a palavra, eu também pedi. Eu acho que ele vai falar a mesma coisa que eu. Vou passar logo a palavra para o Oswaldo. Pode falar, eu tenho certeza que é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Eu vou divergir unicamente em relação à atualização monetária, pois nós temos repetitivo do STJ, recente agora de agosto, que nós votamos na sessão passada,
dando uma interpretação diferente para essa súmula CARF número 125. A vedação de atualização monetária seria apenas naqueles casos em que o crédito ele permanece escritural e ele passa ao final de um período de um trimestre de apuração para o no caso de PIS/COFINS não é trimestre, é mensal, né? Passa de um mês para o mês seguinte. Então ele veda essa atualização. Não sei se a súmula CARF teve esse objetivo, mas o repetitivo da STJ deixa bem claro que deve incidir a correção monetária mesmo em relação a créditos de PIS e COFINS, porque ele deixa de ser escritural quando há resistência imotivada do fisco. Não sei se nesse caso passou de 360 dias, Carlos? É isso que eu ia perguntar. Aquele teu entendimento mais restritivo, quando fosse caso de compensação, você aplica aqui nesse caso, que esse aqui é um caso de compensação. Eu me filiei à sua tese. Porque esse repetitivo, em relação especificamente a PIS e COFINS, ele usa aquela questão da oposição ilegítima de 360 dias? Usa. Ah, tá. Então eu tenho que dar uma olhadinha aqui, a data entre a... Eu acho que o ressarcimento e a compensação aqui foram simultâneos da PRDCOMP, então não teria... Nesse caso não há, realmente não há, mas aí eu lhe acompanharia pelas conclusões. Eu colocaria o repetitivo aqui. Então acompanha integralmente. Na prática, então, essa súmula está inviabilizada? Essa súmula, na prática, está inviabilizada. Ela foi expressamente mencionada no repetitivo. Entendi. Deixa eu dar uma olhadinha. Posso passar até depois, não sei se vai recordar o voto, qual foi o processo, eu também de cabeça não lembro. Me passe o número do repetitivo. Eu vou procurar depois, eu te faço isso meio-dia, no intervalo, pode ser? Ou até no intervalo do café aqui. Ou você precisa disso para avaliar a decisão? Deixa eu dar uma olhadinha para não sair um provimento parcial só por causa desse ponto. Isso aí na prática não representar nada, entendeu? Não representar nada, claro. Você vai olhar as datas aí, né? Isso. Se foi pedido de ressarcimento e logo dentro de 360 dias ou pedido de compensação do valor integral ou até maior, realmente não há nada a ser corrigido. É um pedido de ressarcimento protocolado em 31 de outubro de 2005. Protocolado juntamente já com a DECOMP. Eles são simultâneos. Aí, nesse caso, você diria que não haveria correção, porque a compensação já foi realizada sob condição de ulterior homologação, então o crédito já foi usado lá daquela época, não haveria o que ser corrigido, concorda? Eu acho que seria o caso aqui de citar o repetitivo, mas não tem o que ser provido nesse processo. Poderia citar o repetitivo para completar o voto, mas continua sendo o resultado final negativo de provimento. Então nesse ponto aí, então acho que está todo mundo de acordo, né? Todo mundo de acordo? Ok. O outro processo é igualzinho, né, Carlos? Você falou? São todos PRDCOMPs, né? Ainda em formulário, mas é PRDCOMP. Ok. Então, em relação aos processos da Agrícola Colferal Limitada, itens 11, 12 e 14 da pauta, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta é o item 13, também de relatoria do Dr. Carlos, Roupa Indústria de Lingerie Limitada. Com a palavra.
Estou verificando aqui é um processo que eu havia feito uma proposta de resolução. Estou verificando uma coisa que eu acho que saiu uma coisinha errada aqui. Na verdade, ele é um auto de infração... Ah, não, tá ok. Aqui é um auto de infração decorrente de crédito. Eu achei que tivesse baixado a resolução como se fosse um processo de crédito, que é a questão de ônus da prova e tudo, mas na verdade é um auto aqui. Então vamos lá. Trata-se de auto de infração eletrônico decorrente do processamento do CTF, ano calendário 97, lavrado em 2001, exigindo crédito tributário de 199 mil, de COFINS, com multa de ofício e juros de mora. Relativo a quê? Falta de recolhimento de débitos do primeiro e segundo trimestre de 97, porque não foi localizado um pagamento informado relativo às compensações. Em manifestação de inconformidade, a empresa diz que a compensação foi efetuada relativa a janeiro de 97, foi efetuada com um valor pago a maior em dezembro de 96, que nas compensações de março e junho de 97, ela utilizou os saldos pagos a maior em março e abril de 94, e que o pagamento não localizado, relativo ao período de apuração junho de 97, foi feito no dia 10 de julho de 97, conforme o DARF, o Jacob anexou. Tem aqui o quadro demonstrativo dos DARFs. Em análise preliminar, a autoridade do domicílio tributário, em revisão de ofício, excluiu o valor relativo ao período de apuração janeiro de 97, e quanto ao período de junho de 97, excluiu a parcela correspondente ao pagamento em DARF. Em primeira instância, então, foi parcial a procedência da manifestação de inconformidade, exonerou-se a multa de ofício no pagamento não comprovado, em relação por aplicação de retroatividade benigna aqui da lei que previa a penalidade. Foi apenas isso que foi parcial, foi excluída a multa. E, cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs recurso voluntário que sustenta que a controvérsia gira em torno da suposta ausência de comprovação do indébito, já que as cópias de DARFs e DCTFs apresentadas não se prestaria para tanto. Contudo, o indébito pode ser facilmente comprovado através da documentação anexada, declaração do IRPJ, ano 94, e cópia do razão contábil analítico. Que no ano 94, a empresa Hope identificou diferenças nos recolhimentos da COFINS nas competências março, abril, junho e setembro de 94, e a base de cálculo da COFINS de todos os meses de 94 consta na declaração do imposto de renda 95, no campo 20, que no ano de 94 os valores da COFINS recolhidos a maior nas competências março e abril foram contabilizados a débitos na conta COFINS a compensar, e que os valores da COFINS recolhidos a menor nas competências junho e setembro foram contabilizados na conta COFINS a compensar. Que em 97 a empresa compensou os valores recolhidos a maior no ano de 94 com os débitos da COFINS dos meses de março e junho de 97 da seguinte forma. Em março, compensou 23 mil, com o valor recolhido a maior em 94 de 28 mil FIRs. Foi atualizado até 31 de dezembro de 95 pela UFIS de 0,8287, que é a de 31 de dezembro de 95, resultando no valor atualizado de 23 mil reais. E a COFINS de junho também, ela mostra aqui os valores, e diz que a atualização desse valor pela Selic acumulada, mais 1%, referente a abril de 97, totalizou 30,51%. Enfim, esse é o relatório da admissibilidade, admito o recurso e proponho a diligência nos seguintes termos. Verifico que a matéria controvertida remanescente nos autos diz respeito à existência de indébito de COFINS, decorrente de pagamento a maior nas competências março, abril, junho e setembro de 94. A decisão recorrida entendeu não ter sido suficientemente comprovado o indébito apenas com base nas DCTFs e nos DARFs,
razão porque a recorrente fez juntar a este recurso a DIPJ entregue em 95, que explicita a base de cálculo da contribuição e cópia do razão analítico. Considerando que em processos que versem sobre direito creditório incumbe ao postulante do crédito o ônus de prová-lo, considerando o entendimento reiterado deste colegiado no sentido de se aceitar a juntada de documentos comprobatórios, mesmo em segunda instância, em homenagem ao princípio da verdade material, e considerando a plausibilidade entre as alegações formuladas e os documentos juntados, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB, à vista dos documentos juntados, as folhas 72 a 99, se manifeste conclusivamente diante relatório circunstanciado acerca da existência dos indébitos apontados e da suficiência dos mesmos para cobrir as compensações declaradas. Faço uma ressalva ainda aqui da necessidade que eu achei de baixar em diligência, que a base de cálculo da COFINS, nesses períodos todos, isso aí mudou de UFIR para BTN, uma série de atualizações que eu não me julgo hábil a fazer aqui apenas analisando o processo. Entendeu? Então, está juntado aí aos autos documentos, as bases de cálculos, os DARFs, eu acho que é o necessário, ao meu ver, que a unidade analise isso aí, faça as atualizações necessárias e que se de fato o valor pago no DARF lá cobre a compensação ou não. Ok? Alguém diverge? Resolve os membros colegiados por unanimidade de votos converter o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem nos termos do voto do relator. Continuamos com o Carlos. Agora itens 15 e 16 da pauta, Banco J Safra S.A. Com a palavra o relator, os processos são iguais? Esse Banco Safra não teve pedido não, né, naquela tabela, acho que não, né? Foi só o Lloyds. Não. É só recebimento de memorial. Seu só tem agora com um pedido de Videl, é o Lloyds. Temos também um pedido de acompanhamento para a Fernanda, mas itens 146 a 148. E uma videoconferência que tinha sido pedida por item 154 do Ronaldo, mas que posteriormente, né, Ronaldo, a empresa solicitou a retirada de pauta. Então, nem tem. Então, é isso que nós temos para esse mês de novembro, para essas sessões. Ok. Banco Safra, os dois processos são praticamente idênticos. Os dois chegaram aqui no CARF porque a DRJ decidiu por carência probatória. Os dois tratam de CPMF. Não, só que eu posso estar confundindo aqui com outro processo. Confundido com Lloyds. Vou olhar aqui que eu estou confundindo com outro. É PRDComp, apresentado em 2007, em que o contribuinte pretende quitar débitos de CSLL, né? E Aderate São Paulo não homologou, considerando que não existia crédito em manifestação de inconformidade, alega-se que o débito de COFINS seria relativo a julho de 2007, seria inferior ao que estava previamente declarado em DCTF da COM.
Por isso ele retificou e gerou crédito. Mas retificou apenas após a transmissão do PERDECOMP. Em primeira instância, a manifestação de conformidade foi desprovida. Confirmou-se aqui que o débito já estava confessado em DCTF. E em recurso voluntário, a empresa alega que havia informado anteriormente o valor de 838 mil, que revisou esse valor para 648 mil, retificou da com o DCTF após transmissão de PERDECOMP, e que, como a decisão recorrida considerou insuficiente só os esclarecimentos prestados, invocando o princípio da verdade material, juntou ao recurso a base de cálculo retificada da COFINS, os moldes da IN 247/2002, o documento 2 do recurso, e o balancete de verificação, documento 3 do recurso. Invoca aqui a jurisprudência, no sentido de que do aceite da retificação de erros, desde que efetivamente comprovada a existência dos créditos. Então, é um caso de reapuração de COFINS em DCTF, em que os documentos foram juntados apenas agora em recurso, dado que o acórdão da DRJ foi por carência probatória. E mais ou menos com os mesmos argumentos do processo anterior, eu estou admitindo a juntada dos documentos aqui em segunda instância, porque é direito da contribuinte desincumbir-se do ônus da prova que lhe cabe nesse tipo de processo, as alegações são plausíveis, os documentos são pertinentes ao que é alegado, e não foram analisados ainda. Eu voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora da FB analise esses documentos e se manifeste acerca da existência e liquidez do direito creditório e da suficiência para fazer frente às compensações declaradas. Isso em relação aos dois processos do Banco Safra, como voto. Obrigado, Carlos. Alguém diverge? Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator. Próximo processo da pauta foi retirado, né? Os itens 17 e 18, Banco Itaúcred, foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte, do patrono. Então, vamos ao item 19, continua a relatoria do conselheiro Carlos, Queco Acessórios. Esse processo, ele é paradigma para os repetitivos que vão dos itens 20 a 26 da nossa pauta. Então, cuidam os autos da compensação de crédito decorrente de pagamento indevido ao maior, de junho de 2008, referente a maio de 2008, de COFINS, no valor de 291 mil. E resignada com a não homologação da compensação, a empresa ofereceu manifestação de conformidade alegando que recolheu PIS e COFINS com alíquotas superiores ao devido, 2,3% e 10,8%, quando o correto seria 1,65% e 7,6%, respectivamente, e bem assim não exclui da base de cálculo o ICMS, substituição tributária. Empresa essa que se diz fabricante de autopeças. Assim, tem direito ao crédito resultante da diferença entre o DARF de 291 mil com o declarado em DCTF retificadora, no valor de 248 mil. Em primeira instância, decidiu-se o seguinte, que o PIS, PASEP e COFINS, a base de cálculo, a alíquota aplicável no caso de fabricante de autopeças, que não havia comprovação, na verdade, de que essa empresa não havia comprovado no processo de que ela seria de fato uma fabricante de autopeças.
para ter direito às alíquotas reduzidas. Basicamente, foi essa a causa do indeferimento. Certificado do acórdão de piso, a empresa interpôs recurso voluntário que sustenta a aplicação do princípio da verdade material ao processo administrativo, pois a comprovação dos fatos é o próprio objeto do processo e dever da autoridade julgadora, não havendo que se distribuir o ônus probatório entre as partes. O afastamento de qualquer dúvida quanto à existência do crédito pela planilha juntada de apuração do crédito, livro de registro de saídas, notas fiscais de saídas exemplificativas da CON, DCTF retificadoras. Os documentos juntados são prova incontestável das atividades desenvolvidas pela recorrente, que seu faturamento de 2008 decorreu da fabricação e comercialização de peças ao setor automotivo, fazendo jus ao recolhimento diferenciado de PIS e COFINS nos termos da Lei 10.485/2002. O retorno do processo à DRJ para novo julgamento com análise das provas juntadas. Na eventualidade de não serem acolhidos os demais argumentos, a inaplicação de multa e juros, por ferirem os princípios do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade em razão do quantum exigido. A inaplicabilidade da correção dos débitos pela Selic, devendo prevalecer o percentual de 1% ao mês, do parágrafo 1º do artigo 61 do CTN, este entendido como limite legal máximo para as taxas de juros. As folhas 344 e 378, petição em que a recorrente providencie regularização de sua representação processual. Encaminhado ao CARF, distribuído é o relatório. Eu admito o recurso. Essa questão da regularização processual, entendo que no processo administrativo pode ser requerido prazo para regularizar, então, uma vez que foi regularizado ainda lá na unidade preparadora, porque na folha de face do recurso constava um protocolado por insistência. Acho que faltava o subestabelecimento, ou uma assinatura. E ele protocolou e logo em seguida protocolou também a representação, tendo que isso aqui, para mim, não suscita maiores questionamentos. Partindo para o mérito, a matéria controvertida nos autos diz respeito à existência de indébito de COFINS, decorrente de pagamento a maior na competência maio de 2008, no valor de R$ 12.500, que atualizado foi empregado para compensar crédito tributário de COFINS apurado em maio de 2009, no valor de R$ 14.000. A causa do indébito, segundo alega a recorrente, seria a aplicabilidade das alíquotas reduzidas estabelecidas no artigo 3º1 da Lei 10.485/2002, por se tratarem de vendas de fabricante de autopeças a fabricantes de veículos, conforme dispõe a lei. A decisão recorrida reconheceu a aplicabilidade das alíquotas reduzidas às fabricantes de autopeças nas hipóteses em que a lei define. Contudo, à luz do que constava dos autos, entendeu não ter sido suficientemente comprovado o fato de a recorrente ser empresa fabricante de autopeças nos seguintes termos. Transcrevo aqui um trecho do acórdão, em que ela diz: as atividades da empresa não são exclusivamente de fabricação de autopeças. A interessada apenas afirma que suas receitas correspondem à venda de autopeças de sua fabricação, pois nada junta aos autos que comprova este fato, notas fiscais, contratos, escrituração contábil fiscal, etc. Ao contrário, a planilha demonstrativa de cálculo apresentada não assegura que o valor dos produtos se refere exclusivamente à venda de autopeças fabricadas. De fato, considerando a existência de múltiplas atividades no objeto social da empresa, não poderia a autoridade ACO presumir que todas as vendas relacionadas na planilha de então seriam referentes a autopeças diante da ausência de qualquer comprovação contábil e fiscal. Por esta razão, não merecem acolhida as alegações de que seria o dever da autoridade julgadora perseguir a verdade material, quando em processos que versem sobre direito creditório incumpre o postulante do crédito onde prová-la nos termos do artigo 3731 do CPC, de aplicação subsidiária ao PAF. Diferenciam-se os processos de ressarcimento e compensação. Faço aqui uma análise acerca do ônus da prova. Continuo a seguir. Considerando o ônus probandi que incumbe ao titular do direito creditório e sua coexistência com o princípio da verdade material, prestigiado no âmbito do processo administrativo fiscal,
É posicionamento reiterado deste colegiado admitir a juntada de documentos comprobatórios, mesmo em segunda instância. Nesta esteira, verifico que a recorrente trouxe aos autos planilha mais detalhada que a anterior, relacionando para o mês de maio de 2008 todas as notas fiscais de vendas à empresa MMC Automotores Limitada, CNPJ tal, que eu identifiquei com a Mitsubishi Motors, que tem como KNAI principal fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários. A planilha apresenta, por colunas, número de nota, natureza da operação, valor de PIS e COFINS recolhidos, valor de PIS e COFINS devidos se aplicados às alíquotas reduzidas da Lei 10.485 e diferenças apuradas. A peça recursal está instruída igualmente com o livro de registro de saídas para o mês de maio de 2008, onde verifico terem sido escrituradas as notas fiscais relacionadas na planilha apresentada. Verifico também que estas notas não compreendem a totalidade das vendas efetuadas pela empresa em maio de 2008, mas apenas uma parcela das mesmas. A recorrente fez juntar, a título exemplificativo, 5 das notas fiscais relacionadas, quais sejam as de número tais. Trata-se efetivamente de notas fiscais de vendas à Mitsubishi, e as mercadorias são descritas como estribo lateral direito esquerdo Mitsubishi CR47 e REC traseiro L200 Sport preto. Acessórios a serem fixados em automóveis, os quais estão contemplados no anexo 1 da Lei 10.485/2002. Destarte, conquanto a denegação do crédito se dera por razões de carência probatória, ante a plausibilidade das alegações formuladas, em cotejo com os documentos juntados nesta instância, devo concluir que a recorrente logrou êxito em demonstrar a existência, procedência e liquidez do indébito, de maneira que voto pelo provimento do recurso voluntário e consequente homologação da compensação declarada. Como voto. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Essa decisão vai valer para os repetitivos dos processos da pauta, itens 20 a 26, como eu já havia mencionado. E assim, nós encerramos a nossa pauta da manhã. Eu peço ao apoio para finalizar a gravação. Fábio Márcia, me ouve? Sim, presidente.